Está com vocês aí, meninas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sofia, para quem não me conhece ainda. Eu trabalho aqui na área de recrutamento e eu sou psicóloga. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo e saúde mental no trabalho também. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ou não conversamos muito, meu nome é Camila, trabalho aí também no Departamento de Pessoas e Cultura, sou formada em Psicologia e hoje vamos tentar contribuir um pouco aí com esse tema que é tão importante. Dani, pode começar a compartilhar, por favor. Primeiro a gente vai começar apresentando um vídeo para vocês, tá? Para dar uma introduzida nesse tema. É um vídeo que explica um pouquinho sobre a importância do Setembro Amarelo e também fala sobre a origem. E aí depois a gente vai se aprofundar mais no assunto. Setembro Amarelo. Como surgiu o movimento de prevenção do suicídio? O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade e em 96% dos casos há relação com transtornos mentais. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Os índices crescentes de suicídios nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas. É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema falado, sobre como identificar sinais da ideação suicida, como ajudar ou buscar ajuda. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 61 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas, com a mensagem: "Se precisar, peça ajuda." A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Conselho Federal de Medicina, CFM. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolvem neste movimento. Monumentos como o Cristo Redentor e o Congresso Nacional, Palácio Itamaraty, o Estádio Beira-Rio e o Elevador Lacerda na Bahia participam da campanha. Você também pode participar. Ajude pessoas ao seu redor. Incentive. Se precisar, peça ajuda. Bom, pessoal, então, começando aí, né,
por que é importante falar sobre esse tema? O principal motivo, então, é a prevenção ao suicídio. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no mundo atualmente, e 96% aí dos casos de suicídio são consequências de transtornos psiquiátricos não tratados. Então, a principal causa aí de falar sobre o tema é trabalhar a prevenção desses suicídios e falar também sobre salvar vidas, né? Quebrar tabus, desmistificar estereótipos, dar direcionamentos e ofertar ajuda. A gente sempre pensa aí no raciocínio de trabalhar na desconstrução sobre o não falar do assunto, para que assim a gente possa ampliar o nosso olhar e melhorar o direcionamento do tratamento para essas pessoas que estão sofrendo. Porque a gente ainda tem muito tabu e estereótipos para falar sobre esse assunto, né? Ao longo da história inteira da humanidade, os problemas de saúde mental foram relacionados à loucura. Ainda hoje tem muitas pessoas que relacionam esses problemas de saúde mental com a loucura, né? Antigamente tinha os manicômios, onde as pessoas tinham tratamento de choque, mas não tem nenhuma comprovação científica hoje que tem uma relação entre problemas de saúde mental e loucura. E sim, as pessoas estão em sofrimento, né? E entender também, né, além de desconstruir essa questão de relação com a loucura, de relação com a fraqueza também, que muitas pessoas fazem, né? Se eu tô com um problema, então eu sou fraco. Muitas pessoas que têm depressão hoje têm esse estereótipo, infelizmente, mas pensar que a nossa saúde emocional é tão importante quanto a nossa saúde física, porque ela faz parte de um dos pilares importantes nossos, né, como seres. Então, hoje, a gente tem 4 pilares, né? O físico, nossa saúde física é importante, nossa saúde emocional e mental, nossa saúde social, né? O quanto a gente interage com as pessoas, e espiritual também, né? Não ligado a uma religião específica, mas é algo que você se conecta, que você tem fé. Bom, e pensando, né, sobre alguns desses estereótipos, a gente gostaria de saber de vocês, se vocês já ouviram ou já presenciaram alguma ação aí consigo mesmo sobre saúde mental. Acho que a Sofia consegue ilustrar aí com um exemplo para vocês. Antes de eu começar a faculdade de psicologia, né, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, que tinha problemas com ansiedade, e eu já cheguei a me questionar, acho que por conta do que a sociedade também impulsiona a gente pensar dessa forma, se era alguma questão que eu não estava tendo muita fé, né, não via isso como um problema de saúde mental. E aí depois que eu fui ter todo o entendimento, até gostei da área, né, de psicologia, que eu tive todo esse entendimento e entendi que eu estava com algum problema de saúde mental, não necessariamente era um problema ligado à minha fé. Aí, se vocês quiserem também alguém compartilhar, se já teve algum pensamento nesse sentido. Nunca tive comigo, mas para compartilhar, o que eu já ouvi muito é que, tipo, ansiedade, depressão, qualquer coisa assim, tipo, é mimimi. Uhum. É muito associado, tipo, é frescura, aquela pessoa tem tudo. Ou, tem gente muito pior, e aí rola as comparações, né? Uhum. Sim. Uma coisa que eu acho importante falar é que existe um preconceito muito grande em relação ao uso de medicamentos. Sim. Então, assim, todo lugar, que nem aquele cara lá, aquele delegado Bilinski lá, que é a namorada dele, deu um monte de tiro nele. Aí ele falou, mas ela tomava 200 miligramas de remédio para depressão. E o remédio, ele tem que ser, né, tirar esse lado que é endemonizado aí do remédio. O remédio é para ajudar, é como quem tem um diabetes. A pessoa tem um diabetes, você vai conseguir se curar sozinha? Senta, eu vou sarar? Não. Então, assim, eu acho que essa questão de tirar esse preconceito do remédio é extremamente importante. Não tem problema nenhum precisar de um remédio, precisar de uma ajuda.
Exatamente. Assim como você precisa, às vezes, de saúde física e você nem hesita em procurar uma ajuda, né? Procurar um remédio para você tomar se você está sentindo uma dor Exatamente. física. A emocional Ah, é a mesma coisa. a pessoa não toma remédio de pressão, o pessoal não toma remédio de Sim. outras coisas, tem a questão também física, que é do desequilíbrio químico. Então, isso Uhum. precisa ser consertado de alguma forma. Então, Sim. esse preconceito com o remédio, eu acredito que seja um dos grandes vilões aí para as pessoas procurarem ajuda, porque elas se sentem diminuídas, inferiorizadas. Ai, meu Deus, eu não dou conta. E não tem problema nenhum. Cada um. Normalmente são as pessoas, inclusive, mais sensíveis que passam por esse tipo de situação. Uhum. Sim. Exato. Porque tem um tabu ainda, né? Como a gente estava falando, dessa questão da loucura, né? Se você precisa de um remédio para você melhorar a sua saúde emocional ou, às vezes, controlar algumas emoções, isso já é relacionado à loucura. E aí tem toda a questão, o remédio também pode ser, a gente ficar dependente desse remédio. Então, tem ainda muito tabu em cima do remédio, sim. Importante você ter falado isso. Sim. Não tenho preconceito, utilizem se necessário for. Psiquiatra não é médico de louco, então isso é sempre importante falar para as pessoas. Sim. Legal, obrigada pela contribuição de vocês. E nesse mesmo raciocínio, né, que vocês colocaram, a gente colocou aqui também alguns mitos que vocês já devem ter escutado sobre saúde mental. Então, depressão é falta de Deus, psicólogo é para quem é doido, as pessoas que ameaçam se matar querem chamar a atenção, devemos evitar falar sobre o suicídio. Bom, sobre esses e outros pontos que a gente acaba escutando, eu gostaria de levantar aqui uma analogia para vocês também pensarem sobre isso. Então, é a analogia do copo d'água. Então, imagine que cada sentimento aí que vocês sentem de angústia, onipotência, tristeza, mágoa, enfim, seja um pingo d'água. Por exemplo, não estou indo bem no trabalho, briguei com meu parceiro ou parceira, meu filho brigou comigo, enfim. Então, acontece vários fatores que vão enchendo esse copo até que o último pingo d'água faz com que ele transborde e leve a pessoa a realizar a tentativa de suicídio. Quem está de fora costuma julgar ou associar que o fator predominante foi a causa do último pingo d'água, quando, na verdade, foi uma série de acontecimentos, né? Pensando também no que a Sofia já trouxe sobre os pilares da nossa vida. Então, imagina que todos esses pilares estão desmoronando aí junto, né? Correlacionando com esse pingo d'água. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De olhar com compaixão as atitudes do outro e não só correlacionar a última tentativa ali, enfim, que a pessoa teve na vida dela como uma forma mesmo de julgamento sobre esse único ato. E aí eu vou trazer a definição de saúde mental para vocês, né? Que saúde mental não é só ausência de transtorno mental. A OMS define ela como um estado de bem-estar que a gente consegue ter pleno funcionamento nas nossas atividades diárias. Mas, assim, vamos tentar entender o que é esse estado de bem-estar, né? Porque vejo muito em redes sociais as pessoas propagando outra coisa que não é saúde mental, que é positividade tóxica, né? Você tá bem o tempo todo e você ser positivo, gratidão, saúde mental não é sobre isso, né? A gente lidar com problemas, porque a gente sempre vai ter problemas ao longo da nossa vida, seja em qualquer área da vida, mas a gente não se afetar com esses problemas. A gente tem um conceito que a gente nasce com isso, né? Que é a autoeficácia. Umas pessoas têm mais, umas pessoas têm menos, e até por isso que as pessoas que têm um pouco a menos que isso procuram ajuda para aumentar essa autoeficácia, né? A autoeficácia é você ter a habilidade de lidar com os seus problemas da vida sem que afete no seu funcionamento. Então, você está lidando com problemas no trabalho, problemas financeiros ou problemas pessoais mesmo, e você consegue ter um equilíbrio
né, nesse funcionamento. Não tira seu sono completamente, você consegue desempenhar suas atividades. Então, saúde mental é sobre isso. E também entender que tá tudo bem você não estar bem o tempo todo. Nós somos seres, a gente tem emoções, é muito complicado lidar com emoções muitas vezes, e a gente tem problemas para lidar também, né? Então, é sobre isso. É um estado de bem-estar, mas não é perfeito, tá? A gente conseguir ter esse equilíbrio. Bom, e a saúde mental no trabalho, né? Segundo a OMS também, saúde mental no trabalho é um estado de bem-estar que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Bom, todos que estão aqui hoje adaptou algum cantinho aí da sua casa para trabalhar, seja no quarto, na cozinha, na sala. Se tornou um espaço onde você passa a maior parte do seu tempo. E a gente acaba esquecendo que na nossa cabeça não tem um botão de liga e desliga, né? Para falar, não, agora acabei o trabalho, vou fazer as coisas aqui de casa. Muitas vezes a gente só acaba desligando a tela e mesmo assim fica pensando no que eu vou precisar resolver amanhã, na pessoa que eu vou precisar conversar. Então, é importante a gente tentar ressignificar o nosso próprio ambiente. Por exemplo, tentar fazer pausas aí em momentos de estresse, tentar encontrar também um equilíbrio no trabalho, né, diante de algumas questões aí de pressões de entrega, não deixar que sejam afetadas também, né, as questões pessoais, tudo isso encontrando o seu próprio limite nesse ambiente, né, não deixar que nenhum fique mais pesado do que o outro, sempre tentar realmente encontrar esse equilíbrio. E vamos falar um pouco, então, sobre os principais problemas de saúde mental no trabalho, né? Eu trouxe aqui a depressão, a ansiedade e a síndrome de burnout. Mas antes eu quero explicar um pouco o que é um transtorno mental, que é diferente de uma doença, né? Então, a doença, você está com alguma doença, por exemplo, uma gripe. Você vai no médico, ele vai te receitar um remédio e ele possivelmente sabe as causas dessa gripe, um vírus ou um corpo estranho no seu corpo, dentro do seu corpo, e ele vai tratar isso. Então, tem uma causa específica e tem um tratamento para ser feito. O transtorno mental, ele se difere da doença porque ele tem causas multifatoriais. O que isso quer dizer? Não é um fator só que influencia você desenvolver um transtorno mental. Pode ser fator genético, biológico, pode ser as suas vivências, né? A gente tem algumas vivências até na infância, por exemplo, que podem influenciar você a desenvolver, e pode ser tudo junto ao mesmo tempo. Então, não é uma causa só que fala, até desconstruindo, né, um dos estereótipos que a Ká mostrou, que depressão é falta de Deus. Não, não é falta de fé, é algo biológico também, né? E a gente teve até uma pergunta na pesquisa que a gente colocou no Rose para diferenciar a depressão de tristeza. A tristeza é uma emoção como qualquer outra e todo mundo sente ela, né? Eu posso estar triste agora, mas alguma coisa pode acontecer que eu posso ficar mais animada depois. Então, as emoções, elas vêm e vão. Na depressão, é um estado depressivo, de humor depressivo, né, constante. A gente tem um livro, né, que chama DSM-5, o livro de diagnósticos, que a gente tem, pode ser utilizado tanto por um psicólogo para fazer o diagnóstico, quanto pelo psiquiatra, que a gente tem alguns sintomas, né, que tem que ser persistente e a pessoa tem que apresentar pelo menos aqueles 5 sintomas para apresentar a depressão. Um deles é o estado de tristeza permanente, e falta de interesse também em fazer atividades que a pessoa antes fazia e depois não faz mais. Então, ter em mente isso. A tristeza eu posso sentir qualquer parte do tempo e isso pode não afetar a minha saúde mental, mas a depressão é um estado de humor deprimido constante, tá? E a ansiedade, ela também é uma emoção, tá? Que todo mundo sente, eu, você, a gente precisa dela. Ela é como um sistema de alarme no nosso corpo, que ela nos protege. Então, se, por exemplo, eu estou sentindo um cheiro de queimado e eu
ver se eu não me precaver com isso, eu posso correr risco de vida, pode acontecer uma explosão ou um incêndio, e a ansiedade, ela atua nisso, né? Então, ela atua nesse sistema como um sistema de alarme que, em situações de perigo, eu vou fugir, eu vou me precaver, eu vou fazer alguma coisa. E quando ela se torna disfuncional, né, ela se torna um transtorno, e tem vários, mas eu vou citar só um aqui, que é o mais comum, é como se o sistema de alarme tivesse um pouco com alguns defeitos, e ele acionasse não só em situações de perigo, mas em todas as situações. E aí isso torna a sua vida um pouco disfuncional, porque nada está acontecendo, mas você está lá, muito preocupado, se vai dar alguma coisa de errado, se outras coisas podem acontecer. Então, ela tem também o transtorno, né, mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é essa preocupação excessiva com várias situações, não só situações de perigo, e também essa dificuldade do controle dessas preocupações. Então, a ansiedade seria nesse caso. E a síndrome de burnout é um estado de esgotamento físico e mental ocasionado, né, pelo o ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa ou ela não sabe gerenciar o ambiente de trabalho dela e colocar limites naquela relação que ela tem com o trabalho, ou o ambiente de trabalho é muito agressivo, gera muita autocobrança, gera outros problemas, e ela entra num estado de esgotamento mental total, e às vezes a intervenção até é ela se desligar um tempo do trabalho, desligar de telas, tudo que causa esse estresse excessivo. Então é isso. Bom, e como saber se a minha saúde mental não está bem? A gente colocou aqui alguns pontos, mas também tem além deles. Mais alguns deles, né? Dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, preocupação excessiva, várias oscilações aí de humor ao longo do dia, cansaço persistente, irritabilidade. Bom, é importante a gente tentar perceber os sinais da nossa mente e corpo, isso constante, tá? Procurar sempre investigar o que pode estar atrapalhando o nosso sono, o motivo aí desse sentimento persistente de cansaço, a distração também frequente. Muitas vezes a gente acaba esperando chegar ao final de semana para conseguir descansar e relaxar. Mas vocês já repararam que a conta não fecha? A gente fica 5 dias da semana passando por estresse e acaba descansando apenas 2. Como assim? Então, a gente precisa criar mais constâncias, né? Mais rituais aí de relaxamento diário. Seja um banho mais longo, assistir um pouco aí da sua série favorita todos os dias, comer chocolate, assim, um mundo assim de opções para você realmente tentar fazer essa constância aí de rituais de relaxamento diários para não acumular tudo no meio da semana, né? E ter apenas 1 ou 2 dias ali para você conseguir desestressar. E aí a gente separou algumas perguntas, né, que você pode praticar, né, essa autopercepção, né, de saber quando você não está bem, não só perceber os sinais, mas você pode mesmo se perguntar ao longo dos dias, da semana, fazer essas pequenas pausas e perguntar, nossa, aconteceu alguma coisa no meu dia que eu não estou me sentindo tão bem? O que que eu estou sentindo? Eu sinto alguma coisa no meu corpo, alguma sensação física que tem me incomodado, que é diferente do que eu sentia antes? Tem algum comportamento, né, que eu tenho feito que não está me agradando? Quais têm sido as minhas ações? Então, ter momentos, né, ao longo da semana, não só no final de semana, como a Ká disse, para a gente refletir mesmo, né? Ter essa autopercepção de como a gente está, se o nosso funcionamento está nos agradando, se é isso, se está nos fazendo bem, ou se é algo que a gente precisa mudar, e aí a gente vai procurar ajuda, conversar com outras pessoas para atuar nesse funcionamento.
Bom, quais sinais você pode perceber no seu colega de trabalho? Algumas delas, né? Dificuldade de estabelecer os compromissos em ordem, isolamento social, irritabilidade, estresse, falta de motivação e engajamento. Bom, a melhor forma para a gente agir diante desses sinais, por exemplo, é da demonstração de ofertar ajuda, oferecer apoio, estar junto mesmo com a pessoa na demonstração ali de preocupação. Muitas vezes, esse reconhecimento pode ser o que falta para alguém que está se sentindo incompreendido ou que está com receio aí de levantar a mão e pedir ajuda. Então, a gente sempre vai trabalhar realmente estar junto com a pessoa, né? Oferecer ajuda, porque até com esses pontos, com essa prática diária, a gente consegue saber se a pessoa é estressada, é constantemente estressada, ou é um dia que ela está estressada, que aí você consegue notar que tem alguma coisa diferente. Então, a gente, com essa proximidade, oferecendo esse apoio, a pessoa também consegue enfim, né, encontrar uma rede de apoio em você também. Isso, e pegando o gancho do que a Ká estava falando, e até relacionando ao que a gente falou sobre os tabus, né, de saúde mental, muitas vezes as pessoas não vão falar sobre isso porque elas têm algum tabu interno sobre isso, algum preconceito, elas acham que elas estão erradas em sentir alguma coisa que não é do funcionamento delas. Então, uma forma de você ajudar, né, é você estar presente, como a Ká já disse, e ser empático. Você não precisa forçar essa pessoa falar com você, desabafar com você, mas mostre que você está ali, fale que que você pode, que a pessoa pode contar com você, seja um bom ouvinte se ela te procurar, né? E caso você vê que ela precisa de uma ajuda mais especializada e você não pode ajudar ela de uma forma assertiva, oriente ela a buscar ajuda, né? Oriente, olha, eu tô vendo que você não tá se sentindo bem, você quer procurar alguma ajuda, eu posso te ajudar, eu posso te indicar algum médico, algum psicólogo, por exemplo, e eu estou à disposição caso você queira conversar, né? Nunca force a pessoa a querer conversar com você, porque às vezes ela não se sente tão bem, mas se mostre presente, seja empático, né? Aqui na empresa é muito bom a gente ter essa cultura de. Porque todo mundo, a gente trabalha juntos, mas a gente tem uma vida, né? A gente tem problemas, às vezes, na nossa vida que a gente não demonstra para as pessoas e as pessoas nem sabem o que a gente está passando. Então, a gente estar presente, né, com um colega, buscar ter uma boa relação, estar sempre ali ouvindo as pessoas é muito bom para esse bom convívio e para as pessoas se sentirem bem também em se abrir com você, caso ela ache necessário. Bom, e com tudo isso, né, o que não fazer? Então, é importante sempre não condenar ou julgar, não banalizar ou diminuir, não opinar, não dar sermão e não falar frases que incentivam o suicídio. A gente costuma ter muitos pensamentos automáticos, isso é normal. Mas na maioria das vezes, em uma tentativa de ajudar, a gente acaba dando alguma opinião que não condiz com a realidade ou contexto que aquela pessoa está vivendo. Então, por isso, a gente também precisa sempre nos autopoliciar, para não acabar menosprezando o sentimento do próximo. E voltando lá para aquele ponto também que a gente disse anteriormente, né, de ofertar ajuda, e esse acolhimento é sempre o mais ideal, o mais importante. E aí a gente trouxe aqui sobre a psicoterapia, né? Que é uma das formas de tratamento tanto para transtornos mentais quanto para se você está passando por algum momento, alguma dificuldade em relacionamentos, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho também. Você pode buscar a psicoterapia, né? Que é realizada por psicólogos. E aí eu já vou aproveitar e responder uma pergunta que teve na pesquisa, que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra.
O psicólogo, ele é formado em psicologia, tá? Ele tem que ser registrado pelo Conselho Federal de Psicologia para poder fazer psicoterapia. E a psicoterapia são encontros, né, semanais, quinzenais, em que você conversa com esse profissional que vai ter uma escuta totalmente de qualidade com você, empática, não tem total julgamento nessa escuta, e vai orientar como você pode fazer, vai te ensinar habilidades para você colocar no seu dia a dia para resolver aquela demanda específica que você trouxe, tá? A psicoterapia não precisa ser para sempre, tá? Muitas pessoas acham que, eu vou fazer psicoterapia, eu vou ficar para sempre. Não, você tem algum problema, você vai resolver esse problema, assim como a, a saúde física. Você tem algum problema físico, você vai no médico, você vai fazer algum tratamento, e aí depois a gente chama de remissão, né? Transtornos mentais, eles não têm cura, mas eles têm remissão. Pode viver com eles de forma que não afetem a sua vida como afetava antes, a partir dessas habilidades que você vai aprendendo com o psicólogo. E o psiquiatra é um médico que fez residência em psiquiatria, então ele pode também ter esse lado mais de psicoterapia, ele pode oferecer psicoterapia, mas é, na verdade, ele pode oferecer terapia, né? Que muitos fazem a terapia psicanalítica, mas eles conseguem receitar remédios, né? Como a Patrícia tinha falado. O psiquiatra, ele tem o que o psicólogo não tem, o psiquiatra tem. Ele pode receitar, e aí são tratamentos em conjunto, né? Se, por exemplo, hoje, de acordo com a ciência, né, e a psicologia baseada em evidência, que é uma psicologia baseada em dados científicos, o tratamento para depressão, ansiedade, é você fazer psicoterapia com abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é entre uma das abordagens da psicologia, que tem várias, tem psicanálise, humanista, comportamental, e a cognitivo-comportamental, ela trabalha muito nos pensamentos automáticos, como a Ká disse. Então, o psicólogo entende que tem um funcionamento ali e uma relação entre pensamento, comportamento e emoção, e ele vai te ensinar habilidades para você se automonitorar, para você adquirir mesmo habilidades como você pode lidar melhor e te ensinar a ser o seu próprio terapeuta, junto com os remédios, né? Que aí o que é indicado, o psiquiatra vai te receitar ou não, se você precisa. Não é todos os casos que precisam de remédio, mas alguns casos sim. E você pode também buscar psicoterapia, mesmo que você não tenha esse problema. Caso você queira se conhecer melhor, o psicólogo também pode te ajudar, então não é só para tratamento, tá? E ela pode ser presencial online, porque a gente tem uma resolução a partir do contexto da pandemia, que agora todos os psicólogos registrados no CRP podem fazer psicoterapia online também, ela tem a mesma efetividade da psicoterapia presencial. E, bom, a gente também colocou alguns pontos aqui de que não é terapia, não substitui a terapia, mas é terapêutico também. Então, por exemplo, né, o sono regulado, alimentar-se de forma saudável, práticas de atividade física, ter momentos de lazer, momentos de autocuidado, momentos de confraternização com a família e amigos, práticas de meditação, fortalecimento da rede de apoio, hobbies e contato com a natureza. Esse ponto é bem importante, é curioso também, que tem dados científicos aí do contato com a natureza ser benéfico também para a saúde mental. Então, separar aí um tempo, né? Não estou falando para vocês se enfiarem no meio de uma floresta, mas ter contatos aí, de colocar o pé na grama, de, por exemplo, quem realiza práticas de meditação, né? Costuma colocar uma música de fundo de sons de natureza, então, que tem essa correlação, né? E todos esses pontos, eles se interligam, né? De uma melhor alimentação com atividade física, pode ter um sono melhor regulado, enfim, né? O fortalecimento aí da rede de apoio também é bem importante, seja amigos, família. Se você não tiver
fortaleça essa rede, né? Ou você seja essa rede para alguém. É muito importante ter alguns desses pontos aí que também é terapêuticos, também é momentos aí de relaxar. A gente queria também saber um pouquinho de vocês praticam algum desses pontos ou outros e sentem aí que realmente ajuda algum ponto? Bom, vou puxar a fila, vai, gente. Depois quero todo mundo colaborando, entre as meninas, hein? Eu tento regular meu sono, então eu tento manter uma rotina mesmo de final de semana, porque senão eu viro outra pessoa. Tento seguir uma dieta saudável, mas, gente, eu amo hambúrguer, então de vez em quando rola um hambúrguer também. E eu faço meditação e academia, então algumas coisas que eu faço. E aí, coisas que me faltam nessa listinha aí é ter um hobby melhor e mais contato com a natureza, não tenho tanto. É uma coisa que eu acho que é bem interessante, é você descobrir aquilo que te desliga de tudo. Porque todo mundo tem aquela coisa que você vai fazer que você se desliga de tudo. Todo mundo já sabe qual é o meu, acho que eu nem preciso contar, não, vou contar para quem é novo. Eu, quando vou num bar ver uma banda, gente, o mundo pode cair, eu não vejo nada, eu tô ali, eu tô focada, eu tô ali, de fato, naquele momento. Então, é importante desenvolver isso, descobrir o que te traz essa sensação e mergulhar um pouco mais nela, porque é o momento que, de fato, você vai tirar tudo da sua cabeça. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado. E uma outra questão, eu sou uma super adepta da terapia, eu faço terapia já há alguns anos, tá? Porque eu já sofri bastante com problemas de ansiedade, acho que algumas pessoas aqui também já sabem disso. E também estou à disposição aí para acolher, porque a gente sabe que muitas vezes quem tem ansiedade, a única coisa que ela precisa é que alguém sente na frente, dê a mão para ela ou esteja com ela por ligação, como for, e diga, calma, não vai acontecer nada, estou aqui com você. Não precisa fazer nada além disso, não precisa falar nenhuma palavra além disso, porque a pessoa entra num desespero profundo, não existe você tem que se controlar, não existe isso, não existe. Então, assim, normalmente só quem já teve é que consegue entender. Então, eu estou à disposição aí para quem precise sempre. Eu já faço isso há algum tempo, já em outros trabalhos também já fiz isso. Tive uma colega de trabalho que ela tinha as crises de pânico e aí era eu que ia lá e ficava com ela, segurando na mão dela e falando, calma, vai passar. Porque, assim, a gente sabe o quanto isso é ruim. Então, é isso, pessoal. Eu super indico terapia. Terapia é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, assim, que te leva... Na verdade, até vou dar um testemunho aqui, porque é um pouco frustrante para quem vai em crise. Quem procura uma terapia quando já está em crise é um pouco frustrante, porque você chega lá, você acha que o psicólogo ele vai te falar o que você tem que fazer e que aquilo vai se resolver. E não funciona dessa forma. O psicólogo não faz sua cabeça, você não age pelo que ele te fala, ele só te traz linhas a mais para você pensar e correlacionar, porque às vezes você está tão fechado no problema que você não consegue ver outros lados e de repente falar, isso faz sentido. Tá? Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer, porque infelizmente no nosso país é uma coisa muito cara e muito difícil de conseguir de graça, embora tenha alguns lugares que façam, assim, eu super indico, é uma coisa maravilhosa, é um exercício de autoconhecimento e incrível, assim. Então, é isso aí. Legal. Obrigada pelo seu testemunho e pela sua fala. Contem comigo, estamos juntos. Contribuiu aqui. Bom dia, gente. Aê. Vai lá, Adriana. Não, Pode só falar. ia, assim, colocar aqui em pauta uma coisa muito importante, porque a gente sabe assim, eu tenho ao redor pessoas que têm depressão, eu convivo com pessoas que têm depressão, pode ser que um dia eu venha a ter, ainda não tive, mas pode ser, porque geneticamente é possível. Então, assim, a minha maior preocupação da gente conviver com pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm síndrome de pânico, que a gente sabe que se trata, que a gente ajuda, etc., tal, é que ela chegue nessa última gota.
né? Eu já vi casos já na faculdade, né? Eu já tive 2 momentos que eu cheguei na faculdade e tiveram alunos que tinham se suicidado lá mesmo na instituição. Então, um se jogou do 5º andar do prédio, o outro se enforcou num dormitório. Então, é muito chocante, né? Então, assim, o que que a gente... Por exemplo, ele não está vindo pedir ajuda e você não consegue perceber e ele falta essa gota e essa gota vai chegar. Esse que é o momento desesperador que a gente quer ajudar e para evitar que essa gota chegue ou que isso aconteça. Então, isso que me deixa, às vezes, assim, muito preocupada quando eu estou me relacionando com essas pessoas que eu sei que tem esse problema. Então, assim, como ajudar para que não chegue nessa gota? Ou como a gente pode ajudar para que, se essa gota chegar, né, pode ser esse gatilho, que isso seja impedido, que a gente impeça esse suicídio, né? Uhum. Então, assim, assim, é o que eu já vivi, foi muito chocante em todos os aspectos, né? Então, eu não vi, graças a Deus, porque se eu visse, acho que eu ia entrar em depressão. Mas, mesmo assim, foi muito chocante. Eu fiquei dias, assim, sem ter, assim, não conseguia nem falar no assunto, né? Então, assim, o que que a gente... Por exemplo, eu tenho agora um aluno em sala de aula que está com uma depressão tão severa que ele não consegue ir na escola, ele não consegue ir na sala de aula, ele está tendo que fazer as aulas virtuais, ele não consegue falar com o professor, o pai tem que falar com o professor. Então, assim, o que que a gente faz para ajudar, né? Eu fico... A minha parte é a minha maior dúvida, o que a gente faz para ajudar, né? Acolhe, abraça, dá apoio, mas como evitar? Como evitar o suicídio? Esse que é, assim, a minha maior dúvida. É isso que eu queria colocar aqui em pauta, se alguém já passou por isso, né? Obrigada, Adriana, pelo seu depoimento. É realmente chocante viver essas situações e presenciar, né? Saber, até quando a gente sabe, mesmo que seja distante, a gente fica chocado com isso, porque é uma coisa que choca, né? A gente nunca espera que uma pessoa tire a própria vida, mas ela está em sofrimento. Então, assim, eu acho que um dos passos que hoje a gente veio aqui falar sobre isso é muito importante. Você ter espaços para falar sobre isso, né? Então, por exemplo, na escola, você pode colocar isso em pauta, falar, olha, eu acho que eu tenho alguns alunos que têm esses problemas de saúde mental, eu acho que a gente precisa falar, porque não depende só de nós, né? A família também sofre, a família, por chegar nessa situação, né? Eu acredito que a família já tenha tentado muitas coisas, né? De intervenções e tudo mais, e é difícil para todos. E a gente precisa ter espaços. Eu acho que o que mais ajuda não é a gente colocar isso como uma bandeira só nossa, e sim promover espaços. Hoje eu e a Camila, a gente está vendo aqui promover espaços. A gente não sabe da realidade de muitas pessoas que trabalham aqui na arte, mas a gente está dando esse espaço, essa abertura para a gente falar sobre esse tema, que é tão importante. Eu acho que isso é uma forma de acolher, porque uma pessoa, por exemplo, está passando por alguma dificuldade, ela já viu que tem esse espaço para ela conseguir falar. Então, mesmo que ela não fale aqui abertamente, abra a câmera, ela pode se sentir acolhida já. E ela fala, olha, eu não estou sozinha. Tem outras pessoas que levantam essa bandeira comigo. Então, uma das formas é essa, e ter essa rede de apoio, né? Você já se mantém, assim, como uma boa ouvinte, de se demonstrar disponível, é o que a gente pode fazer. E promover cada vez mais espaços dessa forma, porque eu acho que é o que ajuda, sabe? A gente não tem controle sobre a maioria das situações, mas abrir esse espaço e estar presente com as pessoas já ajuda muito. Bom, então meu espaço aqui está aberto. Quem precisar de mim para qualquer coisa, porque eu convivo com pessoas com depressão severíssima, severíssima, né? Então, e já ouvi as próprias pessoas falarem, olha, não quero mais viver.
Então, isso já dá um sentimento na gente, uma angústia, desespero. Então, você fala, mas por quê, né? O que você está sentindo? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Porque você não pode nem dizer, não pensa assim, porque não é assim, né? Então, assim, mas é o tal, é o acolher. Então, né? E desmistificar essas questões de saúde mental, né? Não tem problema você procurar ajuda, não tem relação nenhuma com a loucura. Vocês podem pesquisar na internet, em artigos científicos, não tem relação nenhuma. É sofrimento. As pessoas passam por isso. Outra coisa muito importante para a gente saber é que a pessoa que tem esse, às vezes, não é a primeira medicação que vai dar certo. Exato. Então, é um ato de coragem, porque ela vai tomar o remédio, vai passar mal, vai ficar ruim, vai ficar pior. Depois você vai correndo no médico, busca outro remédio, aí tenta de novo. Às vezes é no terceiro, no quarto, no quinto que vai dar certo. Então, é angustiante, você tem que estar lá dando a mão, calma, vamos tentar o próximo, vamos tentar novamente. A pessoa às vezes não quer tentar, né? Então é fé. Muita fé, muita coragem. É tudo, né? Todos os pilares envolvidos, né? Então, Exatamente. a pessoa que ela está em sofrimento, ela não está conseguindo viver o social. Por exemplo, você falou, ela não está conseguindo ir na escola, ela não está conseguindo ter ânimo para fazer as coisas, né? Porque a depressão é caracterizada por isso, uma tristeza constante, um humor deprimido constante, essa falta de vida mesmo, sabe? De interesse em fazer as coisas, de prazer em fazer as coisas. Então, e ter esse entendimento, a gente já consegue se colocar no lugar da pessoa, porque aí a gente já não julga, né? Não tá no controle dela sentir isso ou não. Não é do controle dela, ela não consegue mudar a forma de pensar de um momento para outro, exige tempo. Sim. E exige calma, paciência e coragem. Então, assim, cada pessoa que está do lado de uma pessoa assim tem que se resignar na posição de paciente, ser paciente. É paciência. Vai demorar 6 meses? Vai demorar 1 ano? Você fica do lado, dá a mão e coragem, né? É isso. Mas não pode se deixar adoecer. A pessoa que está do lado. Tem que tomar cuidado para não adoecer também. Claro. O que acontece muito é de famílias que lidam com essas questões procuram terapia também. É importante para todo mundo, porque você precisa se fortalecer nesses momentos também. Você não sabe, às vezes, o que fazer, né? Exatamente. E sempre orientar. A pessoa está em constante sofrimento, procure ajuda especializada. Vocês, assim, até eu, por exemplo, por exemplo, se alguém da minha família tiver, eu não consigo intervir como psicóloga. Eu consigo orientar a procurar uma ajuda especializada que não seja eu, porque eu não posso ter esse contato próximo, né? É o envolvimento pessoal, né? O emocional, né? O emocional tá ali junto, sim. Né? Mas orientar sempre, busque ajuda, terapia. Psiquiatra e psicólogo, os dois juntos tem muito a ver, né? É por aí. Zé, pode falar agora. Desculpa, Zé. Desculpa. Não, imagina. Eu falar, né, Patrícia? A Adriana pegou ali o gancho. E eu já queria falar de novo, daí eu falei, deixa o Zé falar. Já devolvo para você, Patrícia. Não, eu acho que desses pontos que estão aí na apresentação, acho que um fundamental, aí, pelo menos pessoalmente falando, é a atividade física. Apesar que esse ano eu não consegui fazer muito, o bebê não consegui me organizar, preciso cuidar do meu bebê, né? Então, atividade física, a sensação que você tem depois de concluir uma atividade física é um negócio muito bom. Serotonina, né? Acho que as meninas podem falar um pouco melhor sobre esse hormônio, né? E eu vou na linha da Paty aí, eu acho que eu também curto um rock aí, esse ano eu fui no show do Metallica, assim, depois de, sei lá quanto tempo eu não ia num show, e foi uma sensação muito boa, deu uma zerada, assim, na vida, sabe? Acho que ter esse tipo de atividade é legal também. Vai lá, Paty. Pessoal, rock and roll é vida. Isso aí. Mas um outro ponto que eu queria falar é que a gente, na verdade, não fica sabendo muito dos casos de suicídio, porque parece que tem uma legislação que não pode divulgar, que você vê que você não vê, você só sabe quando é artista, porque daí não tem muito como esconder.
E mesmo assim eles ainda tentam dar uma enrolada, né? Aquela... O que não pode divulgar é como foi feito, porque isso é incentivo, tá? Se as pessoas sabem como elas podem fazer e elas já estão com essa ideação, elas podem fazer, mas a gente precisa falar sobre saúde mental e sobre a prevenção, como a gente pode prevenir. Mas dados em relação a isso não vai ser divulgado mesmo. Então, na televisão não aparece nada, né? A gente nunca tem nem a notícia em si de que houve um caso desse. E hoje, pelo que eu estava pesquisando aí, né? Porque eu sempre acompanho a doutora Ana Beatriz, que é uma médica aí, que ela é muito conhecida por mentes de psicopatas, mas ela é uma puta de uma médica e eu sempre acompanho elas no podcast e ela fala sobre todos os assuntos. Quem tiver a oportunidade de ouvi-la, ela falou que o número de suicídio entre jovens está absurdo. Tá absurdo, principalmente por causa dessa questão de não se achar tão bom, por causa desse negócio de rede social, é bullying, é não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Eu acho que não falar não ajuda em nada. Na verdade, precisaria falar mais até para as pessoas poderem, né, entender um pouco melhor e até identificar aí algumas características de quem está em sofrimento. Então, assim, isso que eu falei, a gente tem que prestar muita atenção nessa molecada de agora, porque eles vivem aí um momento totalmente, né, diferente. E é isso, pessoal. Assistam a doutora Ana Beatriz, que vale muito a pena. Gente, até para não passar muito do tempo, eu queria falar para as meninas, eu não sei se elas viram, Camila e Sophie, que tem 2 perguntas aqui no chat. Uma do Davi, que ele fala assim: estamos vivendo em um mundo a cada dia mais desafiador e em rápida mudança. Vocês acreditam que esses fatores podem ser o grande gerador da ansiedade nas pessoas? E outra do Danilo, que eu acho que até alguém citou aqui, agora não lembro quem foi, sobre redes sociais, né? Que ele fala: existe alguma relação direta entre os transtornos psicológicos e o uso das redes sociais? Existe. Você quer falar ou você quer que eu fale? Vou tentar contribuir um pouquinho. Eu acho que vocês também já contribuíram bastante sobre isso, e a Sophie também comentou, né? Eu acho que tudo que é em excesso prejudica de alguma forma, principalmente a ansiedade, de saber tentar ficar conectado o tempo todo, né? E a gente, é difícil manter o mesmo ritmo da internet. Então, esse, sim, é um grande fator aí de ansiedade no momento, que está sendo trabalhado, principalmente aí a causa dos jovens que a Paty trouxe. Quer falar mais alguma coisa, Sophie? E não só as redes sociais, mas pensar que a gente hoje lida com uma gama de informações muito grande, porque antes a gente não lidava com isso. Então, a gente tem informações o tempo todo. E eu acho que a gente não consegue ainda gerenciar isso muito bem, né? Informações sobre, por exemplo, política, morte de alguém famoso, é tudo muito rápido e vem muito rápido para a gente. Então, lidar com isso, a gente não tem uma capacidade de processamento conforme as informações vêm vindo ainda. Então, e isso também afeta essa preocupação excessiva também. Hoje a gente consegue se inteirar muito mais do que acontece no mundo, e isso gera muitas preocupações. E das redes sociais, o que é propagado em redes sociais é uma vida que está lá como perfeita, mas não é. E as pessoas acreditam que cada vez mais elas passam a viver por isso, né? Se fulano tem a vida perfeita, se fulano está fazendo isso, e aí começa a achar problemas, né? Eu tenho algum problema. Porque o filtro do Instagram, ele deixa mais bonita, nossa, eu preciso fazer alguma plástica, eu preciso fazer algum... E isso vai gerando questionamentos sobre a gente. E às vezes a gente não tem problema nenhum, mas a gente começa a se comparar, começa a ver essa realidade distorcida e começa a aplicar na gente. Isso gera vários problemas. Respondeu para quem perguntou aí? Deixa eu falar uma coisinha. Ou a Thaís está na minha frente? Oi, eu só vou... Você falar. Quer falar, Alessandra? Pode falar, não tem problema. Eu só vou contribuir mesmo, mas pode falar. Eu vou falar uma Vou coisa. dar meu pitaco de psicóloga, mas pode falar.
E a gente tem que ficar bem atento, por causa que cada dia está ficando mais novos as crianças a precisar ir ao psiquiatra, ao psicólogo, né? Minha filha faz desde os 4 anos, agora já precisou entrar com medicação, muito novinha já, então precisa sempre estar atento. E também, às vezes, né, o idoso, igual minha mãe agora, ela está até perdendo a memória. A gente fez testes para saber se era Alzheimer e não é depressão profunda. Então, ela segue muitos rumos aí, então a gente precisa ficar sempre atento para não achar que é uma coisa que não é e não dar o tratamento adequado, aí poderia dar uma sobrevida aí melhor para as pessoas. Exatamente. Pode falar, tá? Não, só vou contribuir um pouquinho. Sobre saúde mental e saúde física andam juntas, né? Não dá para eliminar uma ou outra. A gente tem a necessidade de cuidar só da física, porque é mais fácil, você pega um remédio, no outro dia você tá bem, como vocês falaram, meninas. Então, a importância de a questão da empatia que vocês falaram, então validar o que o outro sente, validar o que o outro coloca, a fala do outro é muito importante, porque o meu sentimento não é maior que o seu e vice-versa, né? Então, e isso salva vidas, isso valida e pode colocar uma pessoa num processo terapêutico, ela começar a se conhecer, ela começar a encontrar o psiquiatra e se medicar, porque em muitos casos, por exemplo, em transtornos, alguns transtornos mentais precisam de medicação, por exemplo, a bipolaridade, outros tantos transtornos, né? Que causa muitos danos sociais, né? Então, isso precisa ser ajustado. E a questão de hobbies, que eu acho extremamente importante, porque você tem que se desligar em algum momento do trabalho, né? Se não está se desligando, é um sinal de alerta. Então, são muitos fatores físicos, emocionais, contextuais, né? Que nos movem a ter algo ansioso ou não. A rede social, ela vem para isso, vem reafirmar todas essas questões de ansiedade. Então, a gente tem que colocar limite, a gente tem que saber o nosso limite de utilização, de profundidade, né? Enfim, acho que tudo está muito interligado. O ser humano, ele é integrado, ele tem todas as partes, né? E as partes, elas devem estar funcionais. Então, se não está, precisa buscar ajuda, e a gente tem rede de apoio para isso, seja médico, seja psicólogo, seja família, né? Então, eu acho que é isso. Então, o importante é estar disponível para a pessoa, se ela precisar de você, né? Se colocar no lugar dela mesmo, se abrir, como a Adriana falou, como professora, o que ela pode promover, aqui na arte promover rodas de conversa, porque você não sabe a realidade do outro, e acho que é importante você acolher, né? Claro que a gente não vai conseguir, muitas vezes, mudar o contexto de vida da pessoa, isso depende dela, depende dela buscar ajuda, muitas vezes, de vários fatores, mas eu acho assim, se a gente puder fazer a nossa parte, é uma contribuição mínima, mas que faz muita diferença aí no processo, né? De sofrimento, enfim, do contexto da pessoa. Só isso. Obrigada, gente. Vocês arrasaram, viu? Obrigada, tá. Bom, e para reforçar que você não está sozinho, procure ajuda, né? A gente trouxe alguns contatos aqui pelo SUS, tá? Eu fiz faculdade na PUC, a PUC tem um serviço escola de psicologia que é gratuito pelo SUS. A Unip também tem, a Unisal também, que é onde a Kai estudou, eles têm todo esse serviço também de acolhimento gratuito pelo SUS, de acolhimento e acompanhamento psicológico, todas essas 3 faculdades têm aqui em Campinas. Não sei de outras, tá? Eu coloquei eu sei que muitas pessoas não são aqui de Campinas, mas a gente tentou colocar uma realidade aqui de Campinas. E trouxe também, tem pronto-socorro, hospitais, CAPs e unidades básicas de saúde que também fornecem esse atendimento e o encaminhamento, caso seja necessário. Esse site, Mapa da Saúde Mental, ele também ele não é totalmente gratuito, tá? O fornecimento de acompanhamento psicológico, mas ele dá uma noção de onde eu posso procurar ajuda, ele é bem instrutivo, assim, eu gostei muito. E o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que foi abordado no vídeo, tem pessoas 24 horas por dia lá, você
caso você queira desabafar com essa pessoa, conversar sobre os seus problemas, eles estão disponíveis, então é só ligar 188, tá? E é isso, gente. Ficamos à disposição também. Deixei os nossos contatos aqui, caso vocês precisem de alguma coisa, caso vocês queiram falar sobre esse assunto, tá? A gente está à disposição. É isso, pessoal. Parabéns. Obrigada pela participação de todos. Obrigada mesmo. Foi muito bom essa troca. Parabéns, meninas. Eu sei quanto é difícil falar na frente de todo mundo, mas vocês falaram muito bem. Achei Bom. que o conteúdo foi muito, muito legal, teve bastante interação das pessoas. Obrigada a todo mundo que contribuiu também. Acho que é legal compartilhar essa apresentação com todo mundo, que eu acho que tem muitas informações importantes ali. E é isso. Parabéns. Beleza, vamos compartilhar. Parabéns, Muito obrigada, meninas. viu, pela participação de todos. Foi muito bom contribuir um pouquinho para vocês. E espero que ano que vem ou em breve a gente tenha rodas de conversa também sobre isso aqui na arte. Acho super importante ficar a ideia aí para a gente fazer essa contribuição, né, sobre esse tema. Obrigada, pessoal. Pessoal, boa semana para todos. Show de bola aí, Obrigada, parabéns meninas. aí, meninas. Obrigado aí pelo pessoal que Obrigada. participou. Bom dia a todos. Bom dia a todos. pessoal. Bom, pessoal, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Obrigada. mais, gente.